Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse mês, nós estamos refletindo a respeito do tema o perdão. Perdoe e seja livre. Já fizemos várias reflexões a respeito disso e nessa semana nós estamos trabalhando o tema perdoe a si mesmo. E hoje nós vamos falar do inquisidor, ou seja, o inquisidor que não perdoa tem que ser banido de dentro de nós. O que é um inquisidor? Era como o juiz no tempo da Inquisição, aquele que executava então no tribunal da morte. Cortem-lhe a cabeça. O que nós podemos fazer? É tão difícil como nós vimos perdoar a nós mesmos, porque dentro de nós espreita uma voz que está sempre nos condenando e que nós precisaremos enfrentar, dar ou estar face a face com esse juiz exigente e abolir a sua voz do nosso meio. E isso, com certeza, requer de nós auxílio divino. Exige sempre um milagre do amor, da graça, como nós aprendemos, e também uma oração. Livra-nos do inquisidor implacável que se esconde na sombra do nosso coração. Precisamos continuar orando. Essa é uma das grandes ferramentas que Satanás tem usado para nos prender. O inimigo de nossas almas, ele tenta reprisar, na nossa mente as gravações do nosso passado, e sempre que ele pensa que precisa de uma forte, sempre que ele pensa que precisa de uma dose forte de sentimento de culpa para nos manter paralisado. Desligar a gravação não será fácil, mas nós podemos sim aprender a fazê-lo. Lembrando que podemos ressignificar essas gravações, como Jesus fez com Pedro, trazendo então a nossa memória como o próprio Pedro, que teve ressignificado as suas memórias, como nós vimos ontem, que teve então as suas lembranças curadas, e ele declarou então em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o seguinte: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a sua justiça. Por intermédio das suas feridas é que nós fomos curados, ou seja, sarados, e não por alimentarmos as lembranças das coisas erradas que fizemos no nosso passado. Perdoar a nós mesmos pode ser duplamente difícil, especialmente também se houver pessoas em nossa vida que não querem que sejamos libertos do nosso passado, que insistentemente acabam jogando à nossa face constantemente os nossos pecados, mesmo que já tenhamos pedido perdão, porque também não conseguem nos perdoar verdadeiramente. Muitos ficam até irados ao ouvir que você foi perdoado por Deus por meio do arrependimento, por meio da sua confissão, e também que possa ter perdoado a si mesmo. A miséria sempre gosta de companhia. Perdoar a si mesmo exige coragem da nossa parte e de rejeitar então essas vozes e reivindicar o perdão que é nosso, oferecido pelo nosso Pai, o Pai Nosso. Como podemos então nos livrar da culpa, do sentimento de culpa que às vezes nós nos sentimos muitas vezes confortável com ele, alimentando ele em nossos corações
e até mesmo acomodados em cima deste monte de culpa. A vergonha, na verdade, para nós é um indício que nós estamos acomodados, alimentando o sentimento de culpa. Muitas pessoas vivem por tanto tempo alimentando a culpa que podem estranhar estar sem ela. Às vezes também é difícil abrir mão deste sofrimento, ainda que nosso coração anseie estar livre do sofrimento. Quanto mais tempo tivermos definido quem somos por conta do nosso passado, mais difícil para abrir mão do sentimento de culpa. O que nós podemos fazer? Davi fala que Davi não, o profeta. Agora eu esqueci. Mas ele diz para nós que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Acho que é Jeremias. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a imundícia. Novamente nós temos aqui, então, o apóstolo João, falando a respeito de como nós podemos ressignificar as nossas memórias e nos livrarmos da culpa e também da vergonha. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é Ele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a imundícia. A culpa e a vergonha é a sujeira pela qual nos prendemos ou que nos impede de viver a liberdade que Cristo nos tem dado. Satanás, ele nos prende geralmente na culpa e na vergonha, impedindo que nós usufruamos da graça e do favor imerecido de Deus e também da sua misericórdia, que é não receber o castigo que nós merecemos. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente, diz a palavra, sereis livres. E por fim, uma razão por qual é tão difícil perdoar a nós mesmos é o medo de falharmos novamente ou do fracasso. Ao nos mantermos então nesta prisão de autocondenação, esperamos manter o controle do nosso comportamento, nos autocondenando ou nos autopunindo. Na verdade, este é um medo da liberdade, ou seja, de assumir que somos livres, assumir o perdão que nos foi dado e libertarmos daquilo que fizemos. Quando perdoamos a nós mesmos, estamos proclamando que fomos emancipados do nosso passado. O medo do fracasso futuro, na verdade, é uma mentira que nos paralisa. Porque fizemos alguma coisa no passado, não significa que teremos de fazê-lo novamente no futuro. Em algum ponto, nós teremos de confrontar esta mentira e proclamar a verdade que se opõe a ela. É assim que nós vencemos as nossas guerras e as batalhas na nossa mente, porque a nossa mente é o campo de batalha. Como nós vencemos? É trocando as mentiras e os enganos de Satanás pela verdade, que é uma pessoa. Isto é, Jesus. A libertação é trocar a mentira do diabo pela verdade de Deus. Jesus é a verdade. Se conheceres a verdade que é Jesus, ela vos libertará. É isso que nós precisamos trazer à nossa memória para ressignificarmos as memórias passadas. Amanhã nós falaremos de como podemos começar então esse trabalho de nos perdoar. Então, que Deus abençoe você. Uma boa reflexão nesse dia e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.